Meus irmãos, eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe ricamente nessa noite em que aqui estamos para adorar o seu santo e precioso nome. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de aqui estar, mais uma vez no culto no lar, não é? Adorando a Deus, glorificando o seu nome, sentindo a sua gloriosa presença. E quero agradecer também ao nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que nos confia esse púlpito para transmitir nessa noite uma palavra da parte do Senhor. Então, que Deus abençoe e continue abençoando o nosso pastor, sua família. Nós temos orado por ele, porque temos uma grande consideração e estima pelo nosso amado pastor e agradecemos por essa rica oportunidade. Queridos irmãos, nós queremos ler um texto na palavra do Senhor nessa noite para a nossa meditação. São 2 versículos que nós encontramos no Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu João, no capítulo 10, versículos 10 e 11. Gostaríamos de ler para a nossa meditação em nome do Senhor Jesus. Que diz assim a palavra do Senhor: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Esses 2 versículos aqui para a nossa meditação nessa noite. Meus queridos irmãos, esse texto, ele fala acerca de Jesus como o bom pastor. Jesus faz uma autodeclaração da sua pessoa como o bom pastor, aquele que conhece as ovelhas, aquele que as ovelhas o conhece, aquele que entra no curral das ovelhas a hora que precisa, sabe das necessidades de cada uma e tem suprido todas elas de uma maneira muito especial. No versículo 10, Jesus ele fala de um ladrão. Ele não fala diretamente que é o inimigo de nossas almas, o diabo, que luta contra a igreja, contra o povo de Deus e contra tudo aquilo que Deus criou. Ele não fala diretamente que é. Porém, é o modus operandi aqui desse ser, desse ladrão que é citado no texto, nos leva a uma visão acerca do inimigo. E quando Jesus ele faz o contraste desse ladrão e da sua pessoa, nós entendemos que Jesus ele também abrange essa palavra para que nós entendamos o trabalho que o inimigo faz para impedir o desenvolvimento da obra de Deus e também a decisão que as pessoas precisam fazer para aceitar a Jesus e assim garantir a certeza da vida eterna. O modus operandi aqui que Jesus ele cita no versículo 10 diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Depois ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, meus amados irmãos, Jesus ele traz vida e vida abundante. Jesus ele traz tranquilidade, paz, alegria e a certeza da vida eterna através da esperança que ele põe no nosso coração. Mas existe uma guerra espiritual muito grande e nós entendemos que enquanto Jesus ele está hoje aqui usando esses louvores que já foram cantados, usando a palavra que está sendo mencionada nessa noite, enquanto Jesus faz esse trabalho, nós entendemos que o inimigo ele faz de tudo para que as pessoas não deem ouvidos à palavra, que as pessoas não abram o coração para que Jesus ele entre e faça morada e também faça a transformação necessária. Nós vivemos em uma guerra tremenda. O inimigo, conforme nós entendemos, ele veio roubar
Roubar é apropriar-se de algo alheio, que não é dele. É pegar algo que não lhe pertence. Nós vemos também a expressão matar, que é contribuir direto ou indiretamente para que alguém ou algo morra. E, em terceiro lugar, o destruir, que é levar à ruína, devastar, pôr no chão aquilo que está construído. É isso que o inimigo ele tem feito. É isso que o inimigo, ao longo dos séculos, ele tem feito. Ele tem roubado, ele tem matado, ele tem destruído. E, por outro lado, nós vemos Jesus lutando para que a vida exista nas pessoas e com muita abundância. Aquilo que o inimigo ele tenta destruir, por outro lado, Jesus ele vem e reconstrói e faz tudo novo. E o motivo de estarmos aqui nessa noite adorando a Jesus, louvando o seu nome, é porque o Senhor tem feito coisas novas na vida de cada um de nós. E eu quero dizer a você nessa noite que o Senhor ele quer fazer também coisas novas na tua vida. O inimigo tem tentado de tudo para te impedir, mas ele não vai conseguir, porque Jesus ele está trabalhando em teu benefício. Meus amados irmãos, ultimamente nós vemos Jesus, ele preocupado através da sua palavra, nós entendemos isso, e daqueles que ele usa para pregar a sua palavra, Jesus, ele está preocupado com a família, está preocupado, meus irmãos, com a moral, está preocupado com o caráter do ser humano, ele está preocupado em manter o equilíbrio na sociedade, na população mundial, ele está preocupado em manter esse equilíbrio. Por outro lado, o inimigo ele tem atacado de uma forma terrível a família, as pessoas, a moral, o caráter. Ele tem atacado de uma forma tremenda, ele tem roubado, ele tem matado, ele tem destruído muitas pessoas que não dão ouvidos à palavra do Senhor e têm se deixado levar pelas ofertas que o inimigo ele oferece. Tem muita gente que está com os sonhos destruídos pelo inimigo, que o inimigo tem feito de tudo para tirar o foco das pessoas acerca das coisas de Deus. Mas nessa noite o Senhor, ele está aqui se prontificando a dar vida e vida com abundância. Queridos irmãos, como Deus, ele se preocupa com a nossa vida, como ele tem empregado força e esforço para o bem-estar de cada um de nós. Nós observamos a palavra de Deus no capítulo 10 de João, nos versículos 30 a 37, uma parábola que Jesus, ele fala e ele nos deixa entender muita coisa interessante acerca do seu trabalhar em prol de nossas vidas. Jesus, ele estava conversando com o doutor da lei acerca de o que fazer para alcançar a vida eterna. O doutor da lei o perguntou, e ele citou a lei e perguntou àquele doutor como ele lia e como ele interpretava. E ele disse que os maiores mandamentos seriam amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E aquele doutor perguntou a Jesus quem era o seu próximo. E Jesus ele traz aqui uma parábola que retrata uma realidade absoluta. Jesus diz que um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e no meio do caminho ele foi abordado por salteadores, por ladrões. Aparece mais aqui a expressão ladrão. E aqueles ladrões, que a Bíblia fala no plural, eles tomaram os bens que aquele homem tinha, despojaram, como diz a Bíblia, aquele homem, e depois eles o espancaram a ponto daquele homem ficar em coma, ficar meio morto, como diz a palavra de Deus. Em seguida passa ali um sacerdote, passa de largo, deixa o homem onde ele estava. Em seguida vem o levita, faz o mesmo, deixa o homem de lado, mas de repente aparece um samaritano que vinha de viagem.
E quando ele vê o homem ali, caído na beira do caminho, ele vai até onde está o homem. E ele verifica os sinais vitais daquele homem, identifica que ele estava vivo, e ele se preocupa. E diz a Bíblia que ele ata aqueles ferimentos daquele homem, ele põe azeite sobre as feridas, ele põe vinho sobre as feridas, depois pega o homem e coloca em cima da sua cavalgadura, leva para uma estalagem. Segundo a Bíblia, ele trata daquele homem por alguns dias, porque a Bíblia diz que ele tratou daquele homem, e eu creio que quando ele sentiu que o homem estava estável, ele paga 2 dinheiros ao dono da estalagem e pede para que o homem cuide daquele moribundo que ele encontrou na beira do caminho. E o samaritano diz que se ele gastar mais alguma coisa, na volta ele paga a diferença. Irmãos, e nós entendemos aqui, nesse contexto, que eu poderia falar aqui do sacerdote, do levita, mas eu quero me empreender aqui a partir dos salteadores. E aqueles salteadores que tomaram o que o homem tinha, que espancaram ele até a morte, é uma figura exata, clara, da forma como o inimigo ele age com as pessoas. Porque a filosofia do inimigo é: o que é teu, agora é meu. E foi o que eles fizeram. Eles tomaram o que o homem tinha e ainda não se deram por satisfeito, espancaram, pensando talvez até que ele havia morrido. Mas o homem não havia morrido. Então o que o inimigo quer é isso: é tomar aquilo que você tem e acabar com você, destruir, matar. Essa é a filosofia do inimigo. É o que é teu, é meu. Só que de repente aparece o samaritano, que é uma representação, que é uma figura, melhor dizendo, da pessoa de Jesus. E a filosofia de Jesus é diferente. O que é meu é teu. Glória ao nome de Jesus. O que é meu é teu. Ele chega perto do homem que estava lá, caído na beira do caminho, viu que ele estava vivo e, meus amados irmãos, ele fez uma coisa interessante. As ataduras que era dele, agora ele atou as feridas do homem e passou a ser do homem. O azeite que era dele, ele disse: agora eu vou untar você com o azeite que é meu. O vinho que era dele, passou também a fazer parte do curativo das feridas daquele homem. A cavalgadura que era dele, ele talvez saiu puxando e o homem que estava ferido montado nela. Quando chega na estalagem, ele gasta as horas que ele deveria estar usando-as para a continuidade da sua viagem. Mas ele para cuidar daquele homem, para cuidar das feridas daquele homem. E de repente, ele pega 2 dinheiros que era dele e agora paga a dívida da hospedagem daquele homem. E diz que se ele gastasse mais, ele pagaria quando voltasse. Então a filosofia de Jesus é essa: o que é meu é teu. E nessa noite, o Senhor Jesus, ele quer fazer isso com você, que está nos vendo através da televisão, que está nos ouvindo através do rádio, que está nos acompanhando através das plataformas digitais. Você que está em qualquer parte aí do mundo, seja aqui no Recife, Pernambuco, Brasil ou fora da nação, onde você estiver, Jesus, ele quer dar aquilo que é dele a você, aleluia, que está precisando. Se você está triste, Jesus, ele quer te dar da alegria que pertence a ele. Se você está deprimido, Jesus quer tirar da força que tem nele para te dar e para tirar da depressão. Se você está sem vontade de viver, Jesus, ele quer te dar vontade de viver nessa noite. Jesus quer trabalhar na tua vida de uma maneira especial. Não importa a situação que você esteja, Jesus, ele quer entrar com providência na tua vida, ele quer abençoar você de uma maneira que você nem imagina. Pode ter certeza que Jesus quer te dar daquilo que é dele, para que você sinta o conforto da sua gloriosa presença. Estamos aqui nessa noite, adorando o nome do Senhor, porque ele já deu daquilo que era dele para nós.
E nós somos enriquecidos por isso. Porque, irmãos, nós estávamos na beira do caminho, mas o bom samaritano, ele passou por perto de nós e nos resgatou, nos tirou desse mundo perdido e agora estamos aqui adorando, bendizendo e glorificando o seu santo nome. Porque Jesus, ele quer tirar daquilo que é dele e dar a você que não tem. Aleluia. Eu não sei o que é que está faltando na tua vida nessa noite, mas Jesus, ele quer te dar aquilo que você não tem. Jesus, ele quer te abençoar com aquilo que você não tem. E ele quer te dizer nessa noite, eu quero dar o que é meu para você, para que a tua vida seja tremendamente feliz. O Senhor Jesus, ele tem trabalhado dessa forma. Não importa se você tem simpatia pela palavra ou ainda não tem, não importa se você crê no Senhor Jesus ou se ainda não crer, porque, meus irmãos, quando as coisas apertam, nós só temos para recorrer a Deus. Não tem outro para recorrer. Só Jesus, só o Senhor, ele pode mudar a nossa história. Se não fosse aquele samaritano que é uma figura de Jesus, aquele homem havia morrido, mas ele passou por aquele caminho. E nessa noite, ele está passando pelo caminho onde você está. Ele está passando pela estrada onde você está. E ele quer fazer uma obra grande na tua vida para louvor e para a glória do seu santo e precioso nome. Meus amados irmãos, o inimigo, ele corrompeu o coração do primeiro casal lá no Éden. E depois que isso aconteceu, todas as pessoas que nasceram posteriormente, nasceram com essa deficiência espiritual. Ele corrompeu o primeiro casal, achou brecha e ele tem procurado fazer de tudo para destruir as pessoas, para destruir as famílias, para trazer as suas ideias e se esforçando para que as pessoas absorvam, para que as pessoas pratiquem, mas nós temos um filtro chamado Espírito Santo de Deus que fala conosco todo dia. E a igreja do Senhor, ela vai estar de pé, ela vai estar lutando, ela vai estar batalhando. Sempre vai haver cantores e cantoras como nós temos aqui nessa noite. Sempre vamos ter pregadores que vão dizer que Jesus é o Senhor, que Jesus, ele é que tem o poder, que Jesus, ele é quem faz a diferença, que Jesus é quem vai nos conduzir ao Pai, que só Jesus pode fazer alguma coisa. E Jesus certamente vai continuar nos ajudando. E essa igreja vai crescendo, essa igreja vai se expandindo, essa igreja vai ocupando lugares inimagináveis, porque o Senhor está na frente para fazer a diferença. Enquanto, meus irmãos, o inimigo trabalha desde os séculos passados. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus também trabalha e trabalha com muita força, com muito vigor e com muita força de vontade para transformar as vidas de uma maneira muito especial. Queridos irmãos, e quando o primeiro casal cai lá no Jardim do Éden, eles perdem muita coisa. O inimigo acha brecha para que possa trabalhar na vida deles e na vida de toda a posteridade. E quando o inimigo ele faz isso, ele leva o homem a cometer delitos e pecados. Ele traz tribulação para a vida dessas pessoas. Nós observamos a palavra de Deus em Romanos capítulo 2, versículo 9. Irmãos, a primeira parte do versículo diz assim: tribulação e angústias, aleluias, sobre toda a alma do homem que faz o mal. E o restante do versículo diz, do judeu e também do grego, porque não há distinção. Todo homem, meus irmãos, que faz o mal, que pratica o mal, que dá lugar para que o inimigo, ele tenha acesso à sua vida, ao seu coração. Todas as pessoas, meus amados irmãos, eles atraem a tribulação para as suas vidas. Atrai a tribulação de todas as formas possíveis. Ainda bem que quando nós olhamos na Bíblia, nós nos confortamos, porque Jesus diz, eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Eu vim para trabalhar por vocês. Eu vim para lutar pelo vosso bem. Eu vim entregar minha vida para que vocês possam ter também a esperança da vida eterna.
Eu vim para fazer a diferença na vida de vocês. Louvado seja o nome de Jesus. Porque, meus irmãos, o pecado, quando ele é consumado, quando ele é praticado, traz tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Louvado seja Deus. Irmãos, essa tribulação, essas tribulações que acontecem, provocadas por uma série de coisas que nós podemos tomar como exemplo. É uma das coisas que nós vemos como tribulação na vida de uma pessoa que comete o mal, por exemplo, a perca da comunhão com Deus. Se é uma coisa difícil de se pensar, é perder a comunhão com o Senhor. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 59:2 a seguinte expressão: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O pecado, a prática do pecado traz essa tribulação terrível que é a falta de comunhão com Deus. A coisa melhor que existe é termos comunhão com o Senhor, é mantermos comunhão com Ele. Não tem coisa melhor do que andar com Deus, do que ouvir a voz de Deus, do que conversar com Deus, do que ver Deus trabalhando, aleluias, do que ver Deus agindo na nossa vida. É maravilhoso, irmãos. Eu imagino na vida do casal, lá no Jardim do Éden, que eles tinham o privilégio de toda a viração do dia, eles conversarem com Deus. Deus vinha conversar com eles, mas quando eles perderam a comunhão com Deus, eles não tinham mais aquele acesso, não tinham mais aquela conversa. E eu creio que foi uma falta muito grande para eles. Eles sentiram muito a falta da presença de Deus. E eu digo com toda certeza que viver sem a presença de Deus é como uma luva sem mão. Se nós pegarmos uma luva e colocarmos aqui, ela sozinha não faz absolutamente nada. Ela não faz, ela não pega, ela não faz nada, fica lá inerte. Mas quando nós colocamos a mão dentro da luva, a luva consegue pegar o objeto que nós precisarmos que seja pego, que seja, aleluias, trazido para perto de nós. Então, o homem sem comunhão com Deus, o homem sem Deus é uma luva sem mão. Mas o homem com Deus é uma luva com a mão de Deus dentro dela. E nós conseguimos fazer coisas gloriosas quando Deus entra em ação na vida da gente. Então, meus queridos irmãos, uma das tribulações que acontece quando o pecado é praticado é o afastamento de Deus, é não estar perto de Deus. Mas o Senhor, nessa noite, Ele quer te trazer para perto dEle. Ele quer mudar a tua história, mudar a tua vida. Você vai ver como é gostoso adorar a Deus, como é maravilhoso adorar ao Senhor, como é bom dedicar a vida a Deus, fazendo a sua obra, dizendo que Ele é maravilhoso, que Ele é grande, que Ele é especial. É muito bom estar aqui louvando a Deus, engrandecendo o seu nome, porque isso é próprio daqueles que têm Deus perto de si, quem tem comunhão com o Senhor. Nós podemos ver outra coisa que é difícil, meus amados irmãos, quando se pratica o mal e quando se passa pela a tribulação da morte física, por exemplo. A morte física, ela passou a existir por causa do pecado do homem. Em Gênesis capítulo 3, versículo 19, diz a palavra de Deus: morte, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até, aleluias, até que te torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então essa foi uma sentença de Deus por causa do pecado do homem. O homem passou a morrer fisicamente por causa do pecado que cometeu contra Deus. Mas para nós não há esse problema, ele não afeta tanto, porque nós sabemos que aqueles que morrem em Cristo terão a esperança da ressurreição e terão a promessa da vida eterna. Então a morte física para o crente, para aquele que serve a Deus,
é uma coisa que se tornou meio que natural, porque nós temos a esperança da vida eterna. Nós não viemos a esse mundo só para viver os anos que Deus nos permite viver aqui. Nós temos algo além dessa vida para viver, para gozar, para desfrutar ao lado do Senhor. Então, meus irmãos, mas a morte física é uma das coisas que foram contraídas pelo homem por causa do pecado. Pecou e veio ou passou a morrer. Viveu um determinado tempo, mas vai voltar ao pó, porque do pó foi formado. É uma das tribulações que, mesmo que nós como crentes tenhamos a esperança da vida eterna, mas é algo que atribula, é algo que preocupa, é algo que a gente fica meio que preocupado, porque é uma coisa misteriosa, Sabemos que é natural, tornou-se natural depois do pecado, mas é algo que nós ficamos assim com certa alerta, porque é uma coisa muito misteriosa. Mas isso passou a existir porque o homem pecou. Outra coisa que nós observamos é que o pecado pode levar é a morte espiritual. Essa daí é muito grave. Lucas capítulo 15, versículos 24, depois do 32, diz o seguinte: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. No versículo de número 32 diz a palavra do Senhor, glória ao nome de Jesus, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Irmãos, o homem longe de Deus, ele está vivo, mas espiritualmente está morto. Ele anda, ele come, ele dorme, ele negocia, ele trabalha, mas se não tiver Deus, está morto espiritualmente. Se não tiver Deus, está tudo errado. Tem que encontrar Deus, tem que chegar perto de Deus, tem que abraçar a fé na pessoa de Jesus, tem que aceitar o sacrifício do Senhor Jesus, tem que fazer, irmãos, a decisão para que o Senhor, aleluias, ele resgate essa pessoa e faça uma festa quando ele voltar para a sua casa, para a sua presença. Porque o homem no pecado, ele corre, ou seja, ele está nessa situação de morte espiritual. Não percebe nada do mundo espiritual. Não absorve nada do mundo espiritual. Está, meus irmãos, andando, como eu já falei, mas espiritualmente morto. E o bom é estar vivo, espiritualmente falando. Bom é sentir Deus na alma, sentir Deus no coração. Bom é sentir Deus dentro de nós, sentir Deus trabalhando na nossa vida, na vida da nossa família, sentindo Deus abençoando aquilo que nós fazemos. Quem vive uma vida espiritual, ele não se engana com as coisas que o inimigo tem lançado aí fora, irmãos. E tem sido uma coisa terrível. Para todo lado que nós olhamos, nós nos assombramos com tanta coisa que o inimigo tem criado para ofuscar a mente das pessoas, para enganar as pessoas e para interferir até no trabalho do Senhor, no trabalho da igreja do Senhor. É uma coisa absurda, mas nós, pela misericórdia do Senhor, nós temos a presença de Deus. E a presença de Deus, ela nos faz, irmãos, ter prazer em viver, ter prazer em glorificar a Deus, independente da situação que estejamos, o Senhor, Ele nos dá o conforto necessário para glorificarmos o nome dEle. Se nós estivermos com saúde, glorificamos. Se estivermos doentes, glorificamos. Se tivermos bastante dinheiro, glorificamos. Se tivermos sem Ele, glorificamos. Se tivermos passando por alguma situação, glorificamos. Se não estivermos, glorificamos também. A vida do crente é glorificar o nome do Senhor, é engrandecer o nome do Senhor, é estar junto dEle, amém? Porque nós somos vivos para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós não estamos mortos espiritualmente falando, estamos vivos e por isso estamos aqui para a glória e para a honra do nome de Jesus.
Quando se comete o pecado também, irmãos, já caminhando aqui para a finalização, se passa pela tribulação, irmãos, da segunda morte. Aí é perigoso, é terrível. Nós observamos Apocalipse capítulo 20 e o versículo 6, a seguinte expressão: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Aleluias. Meus amados irmãos, existe o perigo da segunda morte, quando existe essa abertura para que o inimigo trabalhe, para que o inimigo ele destrua, para que o inimigo ele danifique. Há o perigo da segunda morte. E essa é terrível. Essa é algo de causar arrepios. Queridos irmãos e amigos que estão nos ouvindo e nos vendo nessa noite, os irmãos, procurem nunca perder a comunhão com Deus, manter-se em comunhão com Ele, manter-se servindo a Ele, manter-se fazendo a sua vontade. E aqueles que ainda não se decidiram, decidam-se, por favor. Abracem a fé em Jesus Cristo. Aleluias. Andem com Ele, amem a Ele, proclamem a sua palavra. Façam a vontade dEle. O Senhor está dando uma oportunidade singular a todos vocês nessa noite. Onde quer que você esteja, abrace a fé em Jesus. Onde quer que você esteja, comece a seguir a Jesus a partir de hoje. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volta depressa, porque tudo está nos informando que a volta de Cristo, ela está próxima. A volta de Cristo está mais próxima do que o que nós imaginamos. Não perca tempo, Jesus está te dando as últimas oportunidades para que você possa aceitá-lo, para que você possa vir até onde Ele está, para que você possa voltar para o lugar que você saiu. Então, vem para Jesus nessa noite, aceita Jesus, faz a vontade dEle, porque o Senhor, Ele te dá coisas grandes e maravilhosas que você precisa para servi-lo cada vez melhor. Em Atos capítulo 3, versículo 19, ele dá aqui o caminho para que nós façamos essa decisão. Você que está nos ouvindo nessa noite e nos vendo também através aqui do culto no lar. Diz o seguinte, Atos 3 e 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Então, o primeiro passo que nós vemos aqui é arrepender-se, que é o sentimento de pesar por faltas cometidas. É quando nós acordamos para a vida e vemos que o que estamos fazendo não está agradando ao Senhor, e que nós precisamos nos arrepender daquilo que estamos fazendo. O segundo passo é convertei-vos, é mudar de vida, é ter uma vida transformada. Como diz o espanhol, é ter uma vida cambiada pelo Senhor, mudada, transformada, algo novo. Jesus quer fazer isso na sua vida. Primeiro você se arrepende, depois se converte, muda de vida, se esforça para mudar de vida, para ter uma vida diferente. Essa vida que você está vivendo não está agradando a Deus, não está fazendo a vontade do Senhor. Então muda de vida, te arrepende, te converte. Aí em seguida Deus entra com aquilo que só Ele pode fazer, para que sejam apagados os vossos pecados. Só o Senhor pode apagar. Só o Senhor pode apagar o pecado do homem. Só o Senhor pode fazer isso. E Ele quer fazer isso nessa noite na tua vida. E por último Ele diz, para que venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Refrigério é alegria, é paz, é harmonia, é alegria de espírito, é alegria de coração. Amém? Jesus quer fazer com que você seja uma pessoa feliz, alegre, harmoniosa e cheia da sua presença. Então não perca a oportunidade. Venha para Jesus hoje, abraça a fé ou volta para a casa do Senhor, porque Ele te ama e quer fazer o que você não pode fazer. Que Deus abençoe, que Deus ajude, que Deus te conceda essa oportunidade e que você abrace-a em nome do Senhor Jesus.